vamos dar continuidade, mais um vídeo aqui sobre o Windows 7. Então vamos dar continuidade a esse assunto, que como nós já comentamos em vídeos anteriores, deve aparecer em alguns concursos já, eu acho que no primeiro semestre de 2011. Então nós tivemos alguns poucos concursos nesse segundo semestre de 2010, né, com o Windows 7 sendo exibido no edital. Porém, nós não vimos realmente em questões nas provas, em questões de concurso, a cobrança dessa versão do sistema operacional Windows. Mas já nos prevenindo aqui, a gente já começa a mostrar para vocês alguns recursos, como já mostramos nos vídeos anteriores, vamos mostrar em mais esse vídeo, sobre essa nova versão do Windows. Aqui nós temos a janela aqui do Windows Explorer nesse momento, tá? E com relação a essa janela, essa nova interface do Windows Explorer, nós vamos aqui comentar alguns itens. A figura acima exibe a janela do Windows Explorer do Windows 7. Com relação a essa figura e ao Windows 7, julgue os itens a seguir. Item 9. Por meio do botão, aí nós temos aqui um botão que é chamado modos de exibição. É possível alterar o modo como os ícones do painel direito que exibe o conteúdo de uma pasta. Então, realmente esse ícone aí, ele permite alterar o modo em que esses ícones do lado direito da janela do Windows Explorer são exibidos. Entre os modos encontram-se um denominado conteúdo, que permite exibir a data de modificação e também o tamanho de alguns itens, o que é correto, certo? Item verdadeiro, questão verdadeira, porque através desse ícone modos de exibição, nós temos hoje no Windows 7 uma grande quantidade de modos de exibição, bem mais do que nós tínhamos no Windows XP, por exemplo, né? Ícones, lista, detalhes, lado a lado, miniaturas. Aqui nós podemos mostrar, por meio de uma janela do Windows Explorer. Bem aqui no cantinho nós temos esse íconezinho chamado modos de exibição. Vamos apontar para eles. E aí nós temos ícones extra grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes, lado a lado, conteúdo. Então, no caso, todos esses aqui são modos de exibição. Então, nesse momento aqui, a gente tem um modo que era utilizado bastante no Windows XP, que é o modo detalhes, né, em colunas, em 4 colunas, além do nome do item, data de modificação, tipo, tamanho. Se nós apontarmos aqui para ícones extra grandes, nós vamos ver aqui os ícones de um tamanho bem maior mesmo. Nós temos ainda aqui outras opções, como ícones grandes, tamanhozinho menor, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes, estava sendo mostrado, lado a lado, uma outra opção muito utilizada no Windows XP, e chegamos até a opção da questão. Na parte inferior, a opção conteúdo, e diz que, além da descrição, de mostrar a descrição do item, vai mostrar também o tamanho e a data de modificação de alguns itens, como a gente pode ver aqui. Data de modificação e tamanho desses arquivos aí. Então, realmente é uma opção válida no Windows 7, através do botão modo de exibição, nós podemos utilizar uma opção chamada conteúdo, que além da descrição do item, na janela do Windows Explorer, vai mostrar algumas informações como data de modificação e tamanho dos itens. Então, uma questão verdadeira, um recurso correto. Ainda aqui nessa janela do Windows Explorer, nós temos um painelzinho aqui interessante também, chamado painel de visualização, certo? Esse painel de visualização, por exemplo, eu vou colocar aqui numa pasta, onde nessa pasta nós temos aqui um documento do Word, nós temos aqui um arquivozinho do Excel também. Se eu clicar nesse botão chamado painel visualização, automaticamente o arquivo que estiver selecionado, o seu conteúdo será mostrado na própria janela do Windows Explorer. Que nós não tínhamos, por exemplo, no Windows XP o recurso. Nós teríamos que abrir o arquivo com o seu aplicativo em que ele foi criado, para que nós pudéssemos visualizar o conteúdo do arquivo. E aqui nós temos um botãozinho ali no canto chamado painel de visualização, certo? Se eu selecionar aqui, vamos selecionar o arquivo do Excel.
Nós temos aqui um arquivo de planilha do Excel, apenas uma célula aqui com o conteúdo, e está sendo mostrado aqui o conteúdo da planilha. Seria mostrado o conteúdo dessa planilha, tá? Você poderia ver o conteúdo aqui, mas não poderia modificar, no caso. Apenas um painel de visualização. No máximo aqui, nós poderíamos, por exemplo, selecionar uma partezinha do texto, clicar com o botão direito e copiar. Então, nós poderíamos aqui visualizar e utilizarmos algumas partes do documento para fazer uma cópia, certo? Mas não para fazer modificações. Então, mais um assuntozinho aqui, né, um adicional. Ao lado do botão modos de exibição, nós temos um botão chamado painel de visualização. Então, no seu Windows 7, você pode abrir a janela de qualquer parte, dar uma olhadinha no canto direito da sua janela, e você vai visualizar esse botão e deixando marcado a cada ícone de arquivo que você selecionar, do lado esquerdo aqui da janela do Windows Explorer, automaticamente esse painel ele vai mostrar o conteúdo desse arquivo. Então, a questão aqui, número 9, é uma questão correta. Por meio desse botão aqui, é possível alterar o modo de exibição dos ícones da janela do Windows Explorer. E entre essas opções, nós temos a opção conteúdo, que além da descrição do item, também mostra o tamanho e a data de modificação, questão verdadeira. Questão número 10. O botão organizar, mostrado na janela acima, contém vários comandos. Entre esses comandos, podemos destacar abrir, imprimir, renomear, excluir, entre outros. Olha, a janela do Windows Explorer tem aqui uma interface um pouco diferente da janela do Windows Explorer e do Windows XP, por exemplo. Nós já estávamos até mais acostumados por cair questões de Windows XP há vários anos em concurso. Então nós temos aqui a barra que mostra aqui os menus, que pode ser exibida ou não, certo? E por padrão ela não é exibida, mas por meio desse botão organizar, nós temos uma opção denominada layout, onde nós podemos exibir ou ocultar alguns itens na janela do Windows Explorer. Nós podemos exibir ou ocultar o painel de visualização, que nós vimos agora há pouco numa questão anterior, certo? Nós podemos exibir ou ocultar o painel, ou aliás, a barra de menus, esse painel aqui de navegação entre as pastas. Então, ao clicar nesse botão organizar, temos uma opção layout. Então temos aqui, olha, barra de menus, na parte superior da tela nós podemos exibir ou ocultar. Painel de detalhes, esse aqui na parte inferior da tela. Selecionado aqui um documento do Word, mostra o nome, a data de modificação, o tamanho, o título. Então nós podemos exibir ou ocultar esse pequeno painelzinho aqui chamado painel de detalhes na parte inferior da tela do Windows Explorer. Painel de visualização que nós vimos agora há pouco. E painel de navegação, que é esse painel de pastas que fica aqui do lado esquerdo. Então, nós podemos alterar o layout, os itens exibidos na janela do Windows Explorer, do Windows 7, por meio do botão organizar, item, layout, certo? Temos aqui também várias outras opções dentro desse botão organizar. Então, a gente percebe que no Windows 7 a gente não tem aquela barra de ferramentas, com o botão pastas, com o botão pesquisar, né, com o botão excluir, e vários outros botões, propriedades. Nós temos aqui um botão organizar que tem vários comandos. Entre esses comandos, nós temos excluir, renomear, propriedades, certo? Recortar, copiar, colar, selecionar tudo e outros. Porém, naquela questão, está dizendo que as opções abrir e imprimir também se encontram disponíveis por meio desse botão, dentro dessa opção, o que não é verdade. Nós vemos aqui que dentro dessa barra aqui, abaixo da barra de menus, nós temos um botão abrir e mais à frente um botão imprimir. Então, quando selecionamos aqui um ícone de um arquivo, para imprimir esse arquivo, basta clicar no botão dentro dessa barrinha aqui de botões. Imprimir, certo? Envia o arquivo selecionado para a impressora, que é a impressora padrão, ou abrir, né, que vai abrir o arquivo. Através do item organizar, nós não vamos ter a opção abrir e nem a opção imprimir. Então, dentre aquelas opções aqui, estavam sendo mostradas, o abrir, o imprimir não, o renomear, o excluir, entre outros sim.
Então, se esses aqui não se incluem dentro desse botão organizar, a questão se torna falsa. Ok? 11 e 12. Então, mais duas questões aqui sobre o Windows 7, ainda sobre a interface do Windows Explorer. Questão 11. Por meio do botãozinho que a gente já se adiantou ali e colocamos aqui na tela para que vocês pudessem ver, que é o botão painel visualização. Aquele que permite, ao ser clicado e o ícone de um arquivo esteja selecionado, mostrar o conteúdo desse arquivo no painel do lado direito da janela do Windows Explorer. Então, por meio deste botão, a janela do Windows Explorer, do Windows 7, permite que o conteúdo de um documento possa ser mostrado em um painel denominado painel de visualização. Então, correto. Sendo assim, o usuário poderá fazer alterações no documento sem precisar abrir o documento por meio do programa em que ele foi criado, por exemplo. Então, nós mostramos que alterações não. O que nós podemos ali é utilizar o documento para que possa ser feita uma cópia de alguma parte, certo? Ou, como o próprio botão indica, visualizar o conteúdo desse documento, mas não fazer alterações no mesmo. Então, nós vamos alternar mais uma vez para a janela do Windows Explorer, clicar no botão painel visualização, e aqui, por exemplo, selecionar novamente essa linha e digitarmos aqui alguma coisa no teclado. Você não vai fazer modificações. Então, você pode utilizar aí o painel para visualizar, como é o nome do botão, visualização, para visualizar o conteúdo desse arquivo, ou fazer uma cópia de algum conteúdo selecionado dentro desse painel. Então, aqui nós temos essa opção aí para fazer cópias ou visualizar o arquivo e não fazer modificações. Então, a questão lá se torna falsa devido a essa palavra aqui, esse assunto aqui, alterações no documento. Questão número 12. Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone de um documento, é exibida uma lista de opções. Entre elas, opções que permitem abrir ou imprimir o documento. Então, nós mostramos agora há pouco numa questão anterior, certo, gente? Que essa opção imprimir ou abrir, ela se encontra na barra de botões aqui e não no botão organizar. Porém, o usuário também vai poder utilizar a opção do recurso, botão direito do mouse, e utilizar tanto a opção que permite imprimir, como a opção que permite abrir o arquivo. Então, nós teríamos aqui algumas opções, tá? Numa questão anterior, nós comentamos que a questão estava errada, porque ao selecionar o ícone de um arquivo e clicar no botão organizar, nós não temos essas duas opções, abrir ou imprimir. Mas ao clicar com o botão direito, nós vemos aqui que as duas opções se encontram presentes, além de também termos aqui dentro dessa barra de botões. Então, a questão aí é verdadeira. Então, nós tivemos aqui algumas questões sobre o Windows 7, tá? Mostrando essa interface desse programa, que com certeza em 2011 nós vamos ter mais alguns concursos aí, alguns esse ano já, como por exemplo o MPU, onde a gente aplicou em algumas turmas e alguns cursinhos aqui em Fortaleza, o Windows 7, mas que não foi cobrado realmente na prova, mas que em 2011 ele pode aparecer já em editais e até